Olá, pessoal. Muito boa tarde. Como que vocês estão? Estamos aqui em mais uma tarde aqui no Centro de Mídias. É um prazer estar aqui recebendo vocês. Eu queria chamar a Elaine para dar boas-vindas para o pessoal. Vamos lá, Elaine, começar a nossa tarde? Sim. Oi, boa tarde. Eu tive um probleminha técnico bem na hora que a gente estava entrando no ar, mas já está tudo resolvido. Eu queria dar as boas-vindas aqui no nosso canal de formação continuada do Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Hoje aí numa tarde assim, para a gente muito especial. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa conversa que a gente vai ter hoje, né? E eu gostaria de agradecer já, assim, em primeiro lugar, a presença, a participação da Julce Rocha, que vai conduzir aqui a conversa junto comigo e com o Tiago. É só apresentando a Julce, embora eu acho que a Julce não precise de apresentação, né? Mas ela é educadora, já com vasta experiência na área educacional, inclusive aqui na rede, especialista na temática metodologias ativas. A Julce tem mais de 3 anos e vem acompanhando a gente aqui na secretaria como um todo e principalmente teve um trabalho aqui muito importante no Centro de Mídias. E está aqui com a gente o tempo todo. E eu queria também já aproveitar e apresentar o nosso convidado, que é o Tiago Eugênio. O Tiago Eugênio é cofundador e diretor executivo da plataforma educacional Neurons e do Space Factory. Ele tem mestrado em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e formação em Game-Based Learning e Gamification pela Quest to Learn, Nova York. Já auxiliou a criar o primeiro currículo de STEM para o ensino médio e também no Bandeirantes atuou como professor de biologia e de diversos projetos relacionados à produção de jogos digitais, coding, ciências forenses, biotecnologia, aprendizagem baseada em projetos e fabricação. Ele é autor do livro Por Dentro do Jogo, Como os Games Impactam o Cérebro e as Relações Sociais, e também de diversos artigos, nos quais ele discute temas interdisciplinares como videogame, educação, criatividade, saúde e tecnologias digitais. É professor convidado de pós-graduações, entre elas a USP, a Unifesp, o IPOG, Santa Casa e Instituto Singularidades. Ele também é cofundador e diretor executivo da Neurons Educação. Para a Julce, já tentando trazer vocês para a seguinte reflexão. O que a área de games e de gamificação, né, o que esse universo dos games pode trazer de referência para a gente, para o nosso trabalho na área de educação? Então, estou com vocês a Julce e, na sequência, o Tiago. Obrigada, Elaine. A sua internet está com a conexão está um pouquinho ruim, mas acho que deu para o pessoal ouvir suas boas-vindas e um pouquinho da história do Tiago. A gente está feliz de ter o Tiago aqui. O Tiago é muito sabido. Eu gosto de dizer que ele é um menino sabido. A gente aprende todo dia com ele. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa tarde, porque além do Tiago trabalhar com a questão dos jogos, o Tiago trabalha com aprendizagem, né? E isso acho que é uma coisa que torna a conversa com ele sempre muito rica. E a gente falava, né, nas nossas conversas anteriores, inclusive com a Elaine, da importância dos professores entenderem mais sobre aprendizagem. Inclusive, quem trabalha com metodologias ativas, entender como o cérebro funciona, como a aprendizagem acontece, né, para o ser humano, e como isso fortalece as intencionalidades pedagógicas dos professores. Então, a nossa conversa, eu costumo dizer que vai ser sobre gamificação, mas também vai ser sobre a aprendizagem, psicologia da aprendizagem, né? Então, eu já queria dar as boas-vindas ao Tiago, a todo mundo que está aqui. Pessoal, participem nos chats, então a gente está com os 2 chats abertos. Tem uma pergunta aqui, para quais professores essa conversa está direcionada?
vocês vão ver que a gamificação atende à necessidade de todos os professores, né? Desde da educação infantil até o ensino médio, até o ensino superior, né? É uma estratégia muito poderosa e que pode ser usada em diferentes níveis de ensino. Então, boas-vindas, Thiago. Agora está contigo. Boa tarde, gente. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa rede maravilhosa do qual eu sou produto, eu sou resultado da rede. Eu fui aluno de escola pública em Lençóis Paulista, na minha querida escola Rubens Petra-Roya, e tenho um carinho enorme pela escola pública, pela rede estadual aí do estado de São Paulo. É um prazer enorme, gente. De verdade. Realmente eu estou muito feliz de poder estar retribuindo de forma muito pontual, de forma muito pequena, todo o investimento que o Estado, que os professores, que toda a infraestrutura foi me dando para me construir como ser humano, né? Então, para mim é uma grande satisfação estar nessa tarde com vocês. Obrigado de coração, Jussi e Elaine, pelo convite. O que eu espero realmente aqui é contribuir com uma discussão muito valorosa em cima da aprendizagem e do uso dos elementos dos jogos como uma estratégia eficaz, né, no contexto pedagógico, tá bom? Então, hoje eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o conceito, sobre o que significa, de fato, gamificação, desfazer alguns maus entendidos, tá? E propor para vocês, na verdade, conversar aí com vocês sobre algumas ideias e alguns recursos que podem ser utilizados para a gente mudar a experiência do aluno em aulas tanto presenciais quanto as remotas, né? É muito importante eu destacar uma coisa. Eu vou falar sobre alguns recursos tecnológicos para vocês, ou seja, recursos que precisam de interfaces digitais, mas isso nada impede você fazer adaptações para o analógico. E vocês vão enxergar, eu tenho certeza, essas possibilidades muito simples. Com uma folha A4 de sulfite, você consegue reproduzir esses elementos de uma forma super tranquila, super descomplicada e barata. Então, o meu propósito aqui é falar um pouco do high-tech, de uma tecnologia, vamos dizer assim, mais avançada, mas também falar do low-tech, que você, como eu falei, que você pode utilizar uma folha de caderno, um dado que você tem aí na sua casa, você pode improvisar uma roleta, fazer uma roleta mesmo no papel, num EVA, e pode utilizar essas estratégias dentro do contexto pedagógico, tá bom? Mas antes de eu falar de gamificação, eu gostaria de falar sobre o tema que a Jussi já cantou aí, né, que é a aprendizagem. Eu acho que é muito importante nós, como professores, educadores, a gente sempre falar sobre o significado da aprendizagem. O que é aprendizagem? Porque um dos meus grandes objetivos aqui, gente, é mostrar para vocês o seguinte: embora a gente fale, embora a palavra, né, gamificação, ela lembre de game, diversão, entretenimento, a ideia do jogo, né? Mas a gamificação, ela tem um compromisso muito maior com a psicologia do comportamento, com modelagem do comportamento, do que com divertimento, tá? O lúdico, o aspecto fun, divertido, é extremamente importante, mas ele não é o objetivo final quando a gente fala de gamificação. Na verdade, quando a gente fala de gamificação, a gente fala do uso dessa estratégia para resolver problemas, engajar pessoas, envolver pessoas, construir e manter a audiência, tá? Audiência, aí você vai pensar nos seus alunos, prestando atenção na sua aula, ou então se envolvendo nas atividades que você vai propor. É como a Jussi bem destacou, é como essa estratégia pode ser útil, poderosa e eficaz para que a sua intencionalidade pedagógica, para que os seus objetivos de aprendizagem sejam cumpridos com sucesso, tá? Então é muito importante que vocês não se atentem aí, quando eu estiver falando, só a ideia de jogo, do jogo pelo jogo do videogame. Não é isso, não é isso. Nós vamos olhar os jogos hoje de uma forma crítica, e nós vamos procurar questionar por que esses jogos chamam tanto a atenção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, até do público adulto, né? Então, por que em pouco mais de 40 anos a indústria de videogame se transformou na terceira maior indústria do planeta?
A indústria de videogame em faturamento só perde para a indústria bélica e a indústria automobilística. É a terceira maior indústria do mundo. E você sabe que, nesse momento de pandemia, você sabe que as empresas de videogame, elas ganharam muito mais faturamento, inclusive, porque as pessoas estão em casa e elas estão jogando videogame. Mas o que faz? Por que as pessoas gostam tanto disso? Aí nós vamos olhar de forma mais crítica para o game. E nós vamos ver os elementos, o que ele tem ali e como que a gente pode transportar esses elementos para a nossa sala de aula. Esse é o meu propósito de vida. É isso que eu escolhi fazer. E é isso que eu escolhi compartilhar com as pessoas. Tá? Então, agora, eu vou compartilhar a tela com vocês, com muita tranquilidade. Vamos ver aqui. Tranquilo. Então, hoje nós vamos falar de uma gamificação descomplicada para educadores. E como eu já falei para vocês, antes disso, vamos falar sobre aprendizagem. Eu quero que vocês reflitam comigo quais são as bases da aprendizagem, os elementos principais do indivíduo num processo de aprendizagem. Veja, para ocorrer a aprendizagem humana, um elemento é fundamental, que é a motivação. Sem motivação, o indivíduo não consegue aprender, o indivíduo não consegue participar, se envolver dentro ali de uma atividade. Então, motivação é a disposição que o indivíduo tem de fazer algo, né? Então, você está motivado para assistir essa aula. Então, você abriu mão de uma série de coisas para ficar parado aí olhando para a tela, alocando uma série de recursos cognitivos, e aí eu vou destacar a sua atenção para o que eu estou dizendo, para o que a Jússia está dizendo, para o que a Elaine está dizendo. Isso é motivação, tá? Mas, vamos lá, você tem que ter motivação e você tem que ter, como eu falei para vocês, atenção. Se você ficar, por exemplo, olhando aí na minha tela, mas olhando para o celular, olhando para outras coisas que estão ocorrendo ao seu redor, a eficácia do processamento da informação no seu cérebro vai ser comprometida. Você vai ficar alternando a atenção e isso não vai ser interessante para o processo de aprendizagem, tá? Essa história que todos nós somos multiuso, multifuncionais, né? Isso é balela. Nosso cérebro tem limitações, a nossa atenção tem limitações. E é muito importante a gente entender isso. Claro, a gente tem uma flexibilidade de comportamento e de habilidades, de possibilidades de fazer as coisas. Mas, quando a gente começa a alternar muito a atenção, a precisão sobre a tarefa que você está realizando, ela fica comprometida. Então já vai pensando, por exemplo, quando um professor de matemática está explicando a equação do segundo grau, ou então quando o professor de biologia está falando sobre ciclo de Krebs. Se você não ganha a atenção do estudante, é bem provável que toda a sua fala, enfim, o conceito apresentado, ele não se transforme numa outra coisa, em memória. E memória é fundamental para a aprendizagem. Eu não estou falando só na questão da memorização, do decoreba. Eu estou falando sobre a retenção da informação e sobre o uso dessa informação em outros contextos, que é um papel muito importante do professor também criar essas situações, tá? Então, esses são os 3 elementos principais que a gente tem quando a gente fala da aprendizagem humana. Motivação, atenção e memória, tá? Sem esses 3 pilares, sem esses 3 elementos, você não tem o que a gente chama de aprendizagem. A aprendizagem é muito importante. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que falar muito sobre esses 3 elementos. E veja, quando eu falo de gamificação, a gamificação é uma estratégia que mira muito o quê? Mira muito a motivação, mira muito a chamar a atenção do usuário, do seu aluno para algo. E quando você fala, inclusive, de processos de competição, de colaboração e de coopetição, ou seja, a mesclagem entre dinâmicas de colaboração e competição,
você tem o envolvimento do participante, você tem aí um processo, um fenômeno que é extremamente importante para a aprendizagem, que é o surgimento de emoções tanto positivas quanto negativas, e a gente já sabe que quando a gente tem a recepção da informação, de dados, né, que a gente está lá prestando atenção, e quando essa recepção ela é atrelada a um sentimento, a uma emoção, ou alguma sensação, a possibilidade daquilo virar uma memória de longo prazo é muito maior. Né? Então, a possibilidade do aluno se lembrar daquilo que foi trabalhado em sua aula é muito maior. E a gamificação, ela vai muito nessa linha, gente. Ela vai utilizar alguns elementos que ativa a motivação intrínseca do usuário, também é extrínseca também, depois eu falo sobre a diferença disso. Como vai chamar a atenção do estudante, como que eu posso mobilizar mais recursos cognitivos ali de atenção dele, para justamente pensar em como essa informação que eu estou trabalhando em aula se consolide de maneira que depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, para a vida toda, ele se lembre. E quando ele for exposto novamente a essa informação, ele teça relações, conexões. Porque aí, quando o repertório forma um repertório, depois, quando ele começa a estabelecer as ideias que ele já tem, as aprendizagens que ele tem, com novas aprendizagens, aí surge o processo mesmo de criação, né, de criatividade. É quando você começa a ligar os pontos, vamos dizer assim. Tá? Só que para você ligar os pontos, você tem que ter uma bagagem, você tem que ter um repertório. E nós, professores, somos muito responsáveis por isso, por construir repertório nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né? Falando aí até o ensino médio, que é o público-alvo dessa transmissão. Nós somos extremamente importantes para fazer a construção desse repertório. E nós somos extremamente importantes para ensaiar situações para que os alunos apliquem esse repertório em diferentes condições, em diferentes situações, né? Então, é muito nessa linha que eu quero discutir com vocês hoje aqui, tá? Sobre como que nós podemos fazer uso da estética, dos elementos, da lógica dos games, para criar esse ambiente seguro, cujo objetivo principal seja a aprendizagem, tá bom? Vou aqui. Tiago, antes Oi. de você seguir, eu já tenho uma pergunta bacana aqui, que eu acho que tem tudo a ver Legal. com o que você apresentou, que é, a professora Ellen faz uma provocação de que ninguém motiva ninguém, de que a motivação é de cada um. E aí a gente tem rolou um debate aqui no nosso chat sobre esse aspecto da motivação, se a motivação ela é do sujeito e qual é o nosso papel enquanto educador nessa questão da motivação. Você consegue falar um pouco disso antes da gente seguir? Consigo. Motivação, ela tem fatores internos e tem fatores externos, tá? Então você tem a motivação que a gente chama de motivação intrínseca, que são questões internas do indivíduo, é o desejo que ele tem de fazer algo, né? Ele tem um interesse de fazer algo. Isso não depende de recompensas, não depende de fatores externos. Agora, você tem sim formas de desenhar ambientes, de desenhar situações que motiva o aluno externamente. Eu vou dar um exemplo: notas em provas. As notas em avaliações é um tipo de recompensa extrínseca. E isso motiva, sim, o estudante a passar, por exemplo, passar a noite fazendo a revisão ali para se dar bem na prova. Não é o indivíduo que se motiva sozinho, não. Você tem os fatores externos que são extremamente importantes para a motivação do indivíduo como um todo. Você tem... quer ver, por exemplo, a própria nossa necessidade de fome, de se alimentar, é um desejo interno. Mas se você coloca um prato de comida bem feito, bem desenhado, todo o aspecto, a estética visual, o cheiro, todas as vias sensoriais nossas são estimuladas e a gente aumenta o desejo pelo consumo daquele alimento, por exemplo. Tá? Então você tem aí tantos fatores internos e fatores externos. Tem os casos que a gente não vai entrar,
que são os casos atípicos, né? São casos de depressão, são casos que não fogem um pouco da nossa discussão aqui. Mas o ser humano, sim, ele é motivado tanto por fatores internos quanto pelos fatores externos, tá bom? Ok, pode seguir, Tiago. Tá. Então, olha, aqui eu trouxe uma frase do Renaud que fala sobre competência. Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações para... Eu não estou conseguindo enxergar aqui o slide. Para... leia aí para mim, por favor, Jússi, que eu não estou conseguindo enxergar porque está a sua tela, está a sua imagem aqui. Sem problemas. Para solucionar pertinência e eficácia, com pertinência e eficácia uma série de situações. Perfeito. Essa definição de competência que o Renaud tem, tá? E aí, diante disso, eu quero fazer o seguinte, um exercício com vocês sobre a mobilização de recursos cognitivos, tá? Então, para isso, eu trouxe um desafio aqui cognitivo para vocês. E com base nesse desafio, nós vamos fazer uma discussão. Esse desafio eu chamei de desafio de Mondrian. Mondrian é um artista moderno. Se você procurar na internet, aí você vai encontrar uma série de quadros, de obras de artes dele. Ele tem esse estilo que está aí atrás, com os quadrados coloridos. E no próximo slide, eu vou fazer o seguinte. No próximo slide, eu vou apresentar uma imagem para vocês, tá? E vocês vão ter que contar quantos quadrados você vê nessa imagem, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem isso e vou pedir a ajuda da Jússi e da Elaine para ver nos comentários as respostas aí do pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos para um desafio, tá certo? O desafio do Mondrian. Então olha lá. Então a pergunta é: quantos quadrados você vê nessa imagem, tá bom? Vou colocar aqui, hein? Vamos lá. Pronto. E aí, quais são os comentários, Jússi e Elaine? Ó, Tiago, aqui, assim, a gente tem um delayzinho para o pessoal, mas já começaram a chegar as respostas. Tem de tudo. Temos de 27, 24, 33, 26, 18. Tá bem dividido aqui. E aí, Elaine, nos anos iniciais? Tem que abrir o seu microfone. Aqui também está variado, tá 24, 27, 40, 21, são por aí. Tá. Não tem nenhum concordando com o outro, assim, cada um tem um palpite. Ótimo, perfeito, cada um tem um palpite. Alguém falou mais de 35? 40, Não. Alguns 40. 40 aqui, 40 também. Uhum. Beleza, eu vou fazer o seguinte, então vocês já foram expostos a uma informação, né, que é o número de quadradinhos. Agora eu vou fazer um novo desafio com vocês. Eu vou pedir para vocês continuarem olhando para esses quadrados, tá? Eu vou mostrar um outro slide e eu vou perguntar para vocês quantos quadrados vocês conseguem enxergar a mais do que foi visto anteriormente, tá? E aí, eu vou apresentar um elemento para vocês. Vocês vão ver um cronômetro, um tempo, tá? Esse tempo vai ser de 20 segundos. Eu vou deixar exposta essa imagem, então, por esse tempo, tá bom? Vamos lá? Eu acho o cronômetro... Ok, começou a contar agora. Bora lá de novo. Eu acho que ele não está rodando o cronômetro. A gente pode contar aqui para eles? Pode, melhor. Então tá bom. Então vamos começar a contar agora. 20, 19, 18. Perfeito, Jússi. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Ótimo, perfeito, tempo esgotado. E aí, quais são os comentários? Olha, Thiago, aqui tem só uma pessoa falou que a Flávia falou que a minha contagem atrapalhou. Gente, foi super adaptação. Exatamente. A minha contagem atrapalhou, de propósito. Tem um propósito aí. Legal. O Thiago daqui a pouco fala, Flávia. Fala. Mas assim, tem de tudo. A professora Simone falou 1 a mais, 3 a mais, a Eliana falou. A professora Dora falou nenhum a mais. E aí o pessoal foi colocando novos números aqui, bastante pessoas agora colocando 40, 4 a mais. Ótimo. Aumentou a frequência. Aumentou a frequência do 40, Jussi? Eu não consigo ver os comentários aqui. Para mim aumentou, assim, eu percebi que, no geral, aumentou a quantidade de quadrados que os professores estão vendo. No seu caso, Elaine, também? E aqui, mesma coisa, assim, a gente teve um aumento, 2 ou 3 pessoas falando que continuam vendo a mesma coisa, mas com uma contagem alta, e a maioria aumentou. Perfeito. E vocês perceberam que teve uma frequência maior do número 40, ou então alguém que tinha visto 26, 27, colocou 33, 34, aumentou um número mais, viu mais quadrados. Certo? É isso mesmo. É isso, né? Nós temos algumas explicações para isso. E foi muito interessante a fala da Flávia aí, que comentou sobre a Jussi atrapalhando na contagem, né? Quando ela contou, era para ter um cronômetro regressivo, porque é um elemento a mais, né? E depois eu discuto isso. Mas vamos lá. Por que aumentou o número de quadrados vistos? Primeiro, porque a informação já havia sido apresentada. Então, vocês já conheciam, já tinham um repertório sobre isso. Aí, vocês foram expostos novamente, vocês prestaram atenção em coisas que vocês não haviam prestado atenção antes, tudo bem? Isso é normal. Mas, veja, aumentou até a performance de vocês, porque eu vou mostrar para vocês aqui que tem o número 40. É e não é, na verdade, tá? Então, eu vou discutir isso com vocês. É e não é 40. E uma outra coisa legal, que é o seguinte, o cronômetro ali, ele é um elemento de jogo muito utilizado, tá? Nos jogos de videogame, nos jogos analógicos, você tem um tempo para executar a tarefa. Esse é um elemento extremamente simples, é um elemento que pode ser angustiante, porque às vezes você precisa ficar alternando a atenção, principalmente quem é ansioso, fica alternando a atenção entre a imagem que está vendo e o cronômetro. E quando você faz a alternância, essa alternância de atenção, ela vai impactando no tempo que você vai processando essa informação, tá? Fora que o tempo regressivo, ele traz uma série de sentimentos de ansiedade que pode, inclusive, comprometer a performance. No entanto, esse tempo regressivo, ele costuma ser mais enérgico. O número de resposta, quando você tem uma situação que você tem um cronômetro, a pessoa ela fica mais atenta, ela fica ali, ela dá mais resposta, ela produz mais, porque ela vê visualmente, ela enxerga ali um elemento gráfico com o tempo se esgotando, tá? E isso, os jogos fazem muito isso. Os jogos de videogame lá, você tem um cronômetro, o tempo, né, um tempo limitado para você fazer a tarefa. Numa aula, a gente tem um tempo limitado e a gente está sempre lá de olho no relógio, sempre de olho no relógio. Esse elemento, ele muda a experiência. Na primeira vez que eu mostrei para vocês, eu não tinha tempo nenhum. E eu não falei quando ia acabar. Eu simplesmente fiz a exibição da imagem e deixei vocês. No outro, falhou aqui um pouco o cronômetro, mas a Jussi, maravilhosa, já arrumou de prontidão a situação. E fez uma contagem regressiva. E fez ainda com uns bips muito bons, Jussi. Esses bips, esses disparos sonoros, eles são interessantes também, principalmente quando a gente pensa numa situação de angústia, de ansiedade. Claro que 20 segundos, gente, é um tempo muito curto para fazer a apreensão dessas informações todas. Eu poderia dar um tempo maior, mas não é o objetivo aqui da apresentação. Mas pensem, por exemplo, como que vocês podem utilizar o fator tempo, não só para fazer a gestão da sala de aula, das atividades, mas como que você pode utilizar isso para criar mecânicas e dinâmicas
vamos dizer, mais emocionantes, né? O próprio tempo se esgotando é um recurso, é um elemento que a gente vai discutir mais para frente também, de como que você pode mudar a experiência que o usuário tem ao fazer uma tarefa, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês os quadrados, a resposta, tá? Então, ó, aqui primeiro eu tenho 16 quadrados, tudo bem? Depois eu tenho os 2 no centro, aí eu tenho mais 8 quadrados, porque eles estão dentro dos quadrados do centro, e depois eu tenho os 4 quadrados maiores. Então eu tenho 16, 20, 28 e 30, certo? Mas não acabou não. Aí, olha, quando eu faço, enfim, quando eu olho para outros espaços da imagem, eu vejo outros quadrados. Então eu tenho 30 em cima, 32, 34, 35 e 36. Tudo bem? Não acabou ainda não. Olha só, tenho 37, 38, 39 e o que dá mais raiva, gente, o 40. Olha lá, o 40, tá? Então são 40 quadrados. Mas eu falei 40, eu falei assim, presta atenção na imagem. Se a gente observar na imagem, na verdade você vai ter mais um quadrado aqui, né? Que é esse aqui, ó. Vocês viram rodando? Sim. Então, na verdade, é 40, gente. O desafio do quadrado é 40. Mas para fazer uma pegadinha, na verdade, você tem 41 no slide, tá? Mas veja, só essa atividade já mobilizou uma série de comentários, de participação. Eu tenho certeza que mudou o foco atencional. Por quê? Porque nessa simples atividade existia um desafio extremamente simples. E existia um desafio e eu coloquei um único elemento depois na segunda vez, que era o tempo. Isso é fazer uma espécie de gamificação? Sim, você começa a mudar a experiência do usuário a partir desses elementos. Mas, Thiago, eu trabalho com reta numérica. Thiago, eu trabalho com plano cartesiano. Thiago, eu trabalho com coordenadas geográficas. Thiago, eu trabalho com trovadorismo. Como que eu vou fazer isso? Calma, a gente tem outras possibilidades. Isso aqui é só um exemplo para vocês ilustrativo que mostra como a gamificação pode ser utilizada de uma maneira extremamente simplória, rápida, descomplicada, com objetivos de aumentar a motivação, aumentar a participação e o envolvimento das pessoas no que você está falando. Aumentar o foco atencional dela em relação, por exemplo, aos seus objetivos, à sua intencionalidade pedagógica, tá certo? Bom, uma coisa que eu venho falar aqui para vocês também, ela foi muito aprendida fora dos livros. Eu vou falar para vocês que grande parte do repertório que eu tenho de gamificação, gente, foi aprendido assistindo TV, tá? Então, hoje, eu quero muito que vocês, quando eu estiver falando principalmente do conceito de gamificação, vocês se lembrem de alguns programas aí da infância, de alguns programas que estão no ar, inclusive, tá? Porque a televisão, os programas de auditório, eles são recheados de elementos de jogos. Então, eu vou começar a falar, por exemplo, de um antigo, A Porta dos Desesperados, do Sérgio Malandro, tá? O Sérgio Malandro utilizava muitos elementos de jogos para mudar, para fazer a interação entre os participantes, criar uma dinâmica ali de colaboração, de competição, de surpresa, de frustração. Essas mecânicas, esses elementos, pessoal, eles nada mais fazem do que reproduzir emoções, sentimentos e sensações nas pessoas. E quando você tem, como eu mais uma vez falando, quando você tem a informação atrelada à emoção, pronto, isso aí sim você constrói uma memória que a gente chama de memória de longo prazo. O indivíduo se lembra daquela informação nos outros contextos e pode fazer uso desse repertório para resolver problemas. Tá? Tiago, queria só contribuir aqui, que eu estou morrendo de rir com o que está saindo de memória. Ah, é? Passa, repassa. Passa, repassa. Torta na cara. Torta na isso cara. Aí. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, por exemplo, Olimpíadas do Faustão.
Olimpíadas do Faustão é um quadro recheadíssimo de elementos. Na verdade, é um próprio jogo, né? Mas ele tem uma série de elementos e mecânicas. Olha lá, ó, Tentação. Quem não se lembra, gente, do Tentação, do Silvio Santos? Na verdade, para mim, esse cara é um gênio em relação ao uso dos elementos dos jogos para mudar a experiência. A fortuna dele, que ele tem o baú da felicidade, foi todo montado pensando justamente na estética dos jogos, dos elementos dos jogos, para mudar a forma como as pessoas se envolviam dentro do objetivo empresarial dele, tá? Eu falo do Roda Roda Jequiti, gente. Gente, o Roda Roda Jequiti é extremamente interessante quando a gente analisa como os elementos, como a roleta é utilizada para criar uma interação entre os participantes, uma competição ali no caso entre os participantes e um desafio de descobrir qual é a palavra, né? Qual é a palavra que aparece lá no quadro. Olha só, gente, Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, é um dos programas que eu sou mais encantados. Quantos quadros, né, diferentes eles tinham e quantos elementos de jogos eles utilizavam para envolver a Biba, o Pedro, o Zeca e o Nino e os outros personagens no programa, né? Maísa, gente, quem não se lembra do meme icônico do PlayStation da Maísa? PlayStation, quando ela roda a roleta, né? O Bom Dia e Companhia, esses programas, todos eles fazem uso exagerado, abusado, inclusive, dos elementos dos jogos. Big Brother, gente. Big Brother, eu assisto Big Brother. Cada temporada eles estão gamificando cada vez mais o programa. Mais dinâmicas, mais situações eles criam para gerar conflito e polêmica entre os participantes, porque eles sabem o quê? Eles têm um objetivo muito, muito claro na cabeça deles. Eles querem audiência. E eles sabem que as pessoas, o ser humano, gosta de polêmica e gosta de saber da vida do outro, né? Gosta de saber o que está acontecendo ali. Então, eles criam uma série de situações para justamente as pessoas entrarem em conflitos, gerarem polêmicas, colaborarem, enfim, uma série de desdobramentos para que o programa reproduza, na verdade, para que o programa cumpra o objetivo que ele tem. E aqui, enfim, uma outra foto do Big Brother, no caso de uma prova do líder. Gente, eu mostrei essas imagens porque elas são modelos de inspiração. Mas isso eu não estou querendo dizer que a nossa sala de aula tem que virar um Bom Dia e Companhia, nem um Castelo Rá-Tim-Bum e nem um Roda Roda Jequiti. Não é isso. A gente tem que olhar para esses produtos de entretenimento e pescar alguns elementos, falar, olha, essa roleta aqui pode ser interessante para eu fazer um sorteio de uma pergunta, fazer uma interação diferente com os meus alunos. Por quê? Porque quando eu pergunto alguma coisa para eles, ninguém responde, fica cri, 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 né? Ninguém responde. Agora, se eu faço um sorteio rapidinho, todo mundo fica na expectativa, né? Tá lá uma roleta com o nome, por exemplo, de todos os alunos, caiu no Mário, o Mário vai ter que fazer alguma coisa, o Mário vai ter que fazer alguma ação, né? Porque é isso que acontece, gente, quando a gente joga Banco Imobiliário, jogo da vida, né? É isso que acontece também quando a gente joga Mario Bros. A dinâmica ali do jogo faz uma gestão e muda a forma como você interage dentro daquela situação. O que a gente fala, então, de gamificação aplicada à educação é como nós podemos utilizar esses elementos para dentro do nosso contexto de aprendizagem, para a nossa sala de aula. E como que a gente envolve esses participantes, esses alunos, participantes também, dentro da nossa experiência de aprendizagem. E como que a gente, então, cria trabalho em grupo, coloca os meninos para competir. Ou seja, eles colaboram entre si no mesmo grupo, mas tem algumas dinâmicas de competição entre os grupos. Ai, Thiago, isso é muito ruim. Olha para as Olimpíadas. As Olimpíadas é isso, gente. As Olimpíadas, um dos maiores espetáculos da Terra, uma das coisas que mais emociona a humanidade como um todo e que une a humanidade. Une a humanidade. As Olimpíadas une a humanidade. Você pode estar lá em guerra, para a guerra, claro que tiveram algumas exceções, mas vai ter as Olimpíadas. E como que é feita essa união? É feito por processos de competição,
porque os países um competem com o outro por número de medalhas. E aí você tem aquele atleta que fica lá treinando a vida toda para chegar naquele momento épico de participar de umas Olimpíadas e, quem sabe, receber a medalha de ouro. Tá? Então, essas estratégias de competição, essas dinâmicas, né, de competição e colaboração, elas são muito poderosas. É elas que movem a humanidade. É elas que movem o capitalismo, é elas que movem o socialismo, é elas que movem, enfim, a humanidade como um todo. Tá? Então, é esse exercício que a gente vai fazer aqui, é como olhar esses elementos de uma forma crítica. E outra coisa, ao fazer isso, não significa que você está mirando o divertimento, não significa que você vai fazer a sua sala de aula uma sala de entretenimento. Não é isso. Não é isso. Se você acha que a gamificação tem esse propósito, você está equivocado. E você precisa agora abrir a sua mente e pensar, não. A ideia da gamificação é utilizar os elementos dos jogos para aumentar a produtividade, o envolvimento, a participação dos meus alunos em quê, Thiago? Em ficar se divertindo? Não. É ficar, na verdade, mais atento ao que o professor está propondo como atividade de aprendizagem. Você quer que o aluno pesquise sobre água? Você quer que o aluno preencha um formulário? Você quer que o aluno assista a um vídeo? Você quer que os alunos colaborem entre si? O que você, professor, vai fazer para que isso ocorra, para que isso aconteça? Esse é o segredo, tá? Então, uma coisa muito importante, antes de você trabalhar com gamificação, você tem que saber uma coisa: o objetivo de aprendizagem. Você tem que ter muita clareza sobre o que você quer que o aluno faça, tá? Esse é o ponto. Você tem que entender o que você quer que ele realize. Você quer que ele faça uma pesquisa? Você quer que ele preencha lá? Enfim, estou repetindo, mas é justamente para reforçar esse objetivo principal da gamificação. Olha, outra coisa, a ideia é assim, tem muitas pessoas que falam, ai não, o meu aluno vai aprender se divertindo, ele nem percebe que está aprendendo. Extremamente equivocado. Se ele não percebe que está aprendendo, ele não vai aprender. Então, é passatempo. Então, pede para ele ficar jogando outro jogo, sei lá, assistindo TV, por exemplo. É muito mais eficiente do que uma aula, do seu ponto de vista de entretenimento. A aula não é entretenimento. A aula tem um compromisso muito sério com a aprendizagem. Professor que trabalha com matemática, reta numérica, professor que trabalha plano cartesiano, tem que sim se centrar no conteúdo, ali na aprendizagem. A gente tem que trabalhar com os nossos objetivos de aprendizagem. Tá? Então, isso é uma bandeira que eu levanto de forma muito séria, muito comprometida mesmo. Porque a ideia do lúdico, do divertimento, é algo extremamente bem-vindo. Vygotsky, Vallon, Piaget já falava sobre a importância do lúdico e sobre a importância do jogo como um recurso mediador fantástico da aprendizagem. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas não é a ideia da gamificação vai para além do jogo. Não é aplicar jogos prontos em sala de aula. Não, gente. Eu vou utilizar a linguagem dos jogos para mudar a forma como os alunos interagem com os meus propósitos pedagógicos. Tá certo? Tem Thiago, alguma pergunta aí, Jússi? Eu tenho um comentário aqui. Eu queria só sugerir uma coisa para você alternar. Quando você compartilha a tela, o pessoal não vê você. E aí, se você quiser, de vez em quando, descompartilhar, o pessoal te vê. Acho que, cara, desculpa. Que tá bom. cria, né? Que cria aquela conexão com o pessoal. Tá bom. Enquanto isso, eu queria falar que a Cassiane, ela contou um relato de experiência aqui, bem legal. Ela contou assim que ela jogou com o 6º ano sobre biomas em forma de programa, imitando Bom Dia e Companhia. E os alunos amaram, e a escola inteira queria fazer depois desse jogo, meio que gerou uma mobilização. Claro. E ela falou que na avaliação bimestral eles foram super bem nessa temática. E aí, assim, a gente tem professores aqui, no momento em que você estava falando da questão dos jogos, né, da competição, enfim, essa questão mesmo de que isso gera polêmica na escola e que de alguma maneira, em alguns contextos, isso gera uma resistência, né? Mas acho que você já foi falando aqui de que forma, por exemplo, as Olimpíadas funcionam, né, Thiago? E que as Olimpíadas, elas atuam nessas duas perspectivas, né? Na perspectiva
de uma colaboração em um grupo, né? E uma competição entre grupos, né? E que ninguém questiona essa questão de competição, né, dentro de uma Olimpíada, né? Então a gente começar a olhar para outros tipos de modelos, de estratégias, né? Deixa eu ver o que mais. Assim, Josi, eu acho que a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer como escola. Qual é o objetivo da escola? Eu vejo que muita gente fala que a escola precisa falar a língua do aluno, precisa estar em contato, em sintonia com a realidade. Então, se a gente não falar sobre competição, gente, nós estamos fugindo da realidade. Nós estamos, competição e colaboração, gente, são as chaves motrizes da espécie humana, de qualquer ser biológico, na verdade. Isso é biológico. Não tem como fugir disso. E a escola, a sala de aula, é o laboratório, é o ambiente que a gente precisa expor os alunos a essas diferentes situações, para eles construírem um repertório. Eu acho que, assim, questões de competição, por exemplo, podem ser polêmicas, porque elas geram uma série de ansiedades, série de coisas, mas elas podem ser um espaço maravilhoso justamente para depois fazer uma discussão pós-atividade sobre o comportamento, sobre a atitude que o colega teve, que a pessoa teve, fazer uma reflexão sobre isso. E isso gera um aprendizado transformador na vida do sujeito, né? Ao invés, então, do professor ficar dando sermão ali, ele faz uso do jogo, do contexto do jogo lá do Bom Dia e Companhia, por exemplo, daquelas dinâmicas competitivas, e ele se refere à forma, à postura que o indivíduo teve naquele contexto. É muito valoroso isso, e muito rico. E eu acho que a gente precisa encarar a realidade. A realidade, ela é isso, ela é uma mesclagem entre dinâmicas colaborativas e dinâmicas competitivas. E a escola é o melhor espaço para a gente expor essas crianças, esses adolescentes, para treinar isso, para vivenciar isso. Vivenciar isso, Júlcia, Elaine e professores, de uma forma controlada. A sala de aula, ela é um ambiente controlado e que você consegue reproduzir uma série de situações que geram aprendizagem e dá uma série de espaço para discussões sobre o comportamento e a atitude do indivíduo. Eu queria fazer um comentário que, assim, também surgiram alguns comentários aqui nos anos iniciais, né? Chamar atenção para o fato de que, na realidade, a gente está falando da competição, mas a discussão aqui ela está focada em outros aspectos dos games, que não só a competição, né? Lembrando que a gente tem também toda a lógica aí dos jogos cooperativos, que é uma outra discussão que a gente pode trazer também. Mas eu queria fixar a discussão naquilo que o Tiago está falando, que assim, tudo depende dos objetivos que o professor está colocando ali para ser trabalhado com os alunos. E a partir desses objetivos, podem caber alguns elementos de competição, assim como sempre a cooperação, que está tudo muito vinculado. E aí, assim, os outros, como eu falei, os outros elementos envolvidos nessa questão dos jogos, né? Não só a competição em si. Se a gente pega isso e entende essa palavra de uma maneira descontextualizada, ela acaba também não ajudando a gente muito a entender toda a riqueza que tem quando você pensa como ponto de partida o objetivo educacional, né? Perfeito, perfeito. Acho que o ponto de partida é o objetivo. O que você quer que eles façam? E outra coisa, é conhecer também o público. Tem gente que tem alunos que gostam mais de competição, tem alunos que não gostam de competição. Tem uma variedade mesmo de gostos e preferências. Então é muito importante também que o professor conheça o seu aluno. Tá? Posso continuar? Ou tem mais perguntas? Não, só queria fazer um comentário que eu achei interessante de um professor aqui, que ele diz o seguinte: na educação física, a gente já usa tudo isso, né? Desafios, competições, vários tipos de jogos, né? Perfeito. E aí ele fala assim, se perguntar para o aluno o que ele aprendeu, a gente percebe que não aprenderam nada. E aí eu
fiquei um pouco impactada, né, com o comentário do professor, né, porque, enfim, não sei se você tem algum comentário a fazer a respeito disso, Thiago. Depende do que ele chama de nada. Por exemplo, se você vai falar sobre conteúdos específicos, curriculares, né? Então, sobre, como eu posso dizer, biomas, como a nossa colega aí colocou, sobre coordenadas geográficas, é difícil fazer uma aula de educação física. Mas falar, por exemplo, sobre memória visoespacial, planejamento, destreza manual, funções executivas, ele entender que ele precisa do outro, o outro precisa tocar bola e ele precisa ter um tempo. Essa inteligência corporal que foge um pouco do cognitivo, você vai ver que essas atividades são extremamente valorosas e são extremamente importantes, são fundamentais para o bem-estar e para a saúde do indivíduo, tá? É muito importante que a gente entenda que a aprendizagem, toda aprendizagem, ela é cognitiva, ela é afetiva e ela é motora. E a educação física trabalha muito com a questão motora do indivíduo, porque a escola ela não existe somente para fazer aprendizagem de conteúdo. Eu estou centrando aqui no conteúdo, eu estou centrando aqui mais em informações específicas do currículo escolar, mas a gente tem que pensar numa série de outras dimensões do ser humano. A dimensão, por exemplo, em relação à sua inteligência sinestésica, a inteligência corporal, a forma como se enxerga no espaço, a forma como movimenta, enfim, os membros para acertar a bola, né? Seja no futebol, seja no vôlei. Essas são aprendizagens riquíssimas para a vida, são as aprendizagens implícitas, são extremamente importantes. Assim como um professor, por exemplo, está ensinando Bhaskara para os alunos, ele não está ensinando só Bhaskara. Se ele, por exemplo, faz a organização do delta, na lousa, né? Coloca ali delta... Deixa eu interromper aqui, Jus, pronto. Se ele faz a organização da informação no quadro, coloca lá A igual a 3, B igual a... não sei o quê. Tudo isso, o aluno vai aprendendo que para ele resolver um problema, ele tem que pensar em etapas. Ele tem que organizar essa informação. E essa forma de organização, de planejamento, é uma habilidade fundamental que ele vai utilizar mais para frente. Então a gente tem que pensar a aprendizagem para além do conteúdo. É para além do conteúdo e a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar que a gente tem outras formas de estimular a aprendizagem e construir conhecimento com os alunos. Ok, pode seguir, Thiago. Tá, vou compartilhar aqui de novo. Então tá, eu falei para vocês sobre os diferentes programas aí, o pessoal deve estar comentando ainda, né, sobre as memórias da infância. Agora a gente entra no conceito mesmo de gamificação. Esse conceito que eu trago, eu gosto muito de um autor americano chamado Carl Kapp. O Carl Kapp, ele tem um compromisso bem interessante também com a aprendizagem, o uso da gamificação, tem uma série de livros, depois vocês procuram aí na internet, e ele fala o seguinte: gamificação é o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover aprendizagem e resolver problemas em contextos que não são jogos. Isso é muito importante, tá? Veja, gente, quando nós utilizamos um jogo pronto em sala de aula, a gente fala, por exemplo, da aprendizagem baseada em jogos, que é super bem-vinda, como eu já falei. Agora, a gamificação, você usa os elementos, a mecânica dos jogos. E eu sei que quando a gente fala mecânica, a gente fica assim, né? Mas o que significa isso? Então, vamos lá. Mecânica é isso aqui, ó. Mecânica diz respeito aos elementos. Como esses elementos interagem entre si e produzem regras fixas e objetivos finais dentro de uma atividade, dentro de uma experiência. O que são esses elementos? Então, por exemplo, o dado. O dado é um elemento que existe nos jogos. Ele existe tanto nos jogos analógicos, ele existe tanto nos jogos digitais, e quando você tem esse dado, você tem uma ação sobre ele. O indivíduo tem que rolar esses dados, né? Você pode ter recompensas. Então, faz atividade, anda 2 casas. Você pode também ter punição. Tirou 1, fique sem jogar. Você pode ter o cronômetro, que é o desafio do Mondrian que eu mostrei para vocês. Acabou o tempo, perdeu. Então, veja, cada elemento que você vai adicionando,
você vai gerando uma demanda. Então, ó, quando você coloca um dado, uma roleta, você gera a demanda do indivíduo rolar o dado, ou então rodar a roleta, tá? Mas não é só mecânica que o Cap fala, ele fala da estética também. O que é a estética, gente? A estética diz respeito aos elementos gráficos, tá? A forma como você utiliza imagens, sons, animações para reproduzir a sensação, a experiência dos jogos. Tudo bem? Antes de eu falar da estética, deixa eu mostrar esse slide aqui que é bem interessante. Ó. Ele tem um espectro do universo não game e do game, tá? Então aqui, à minha esquerda, eu tenho uma sala de aula tradicional, tá? Com os alunos lá enfileirados, olhando para o professor e assim por diante. Na figura do meio, eu já tenho uma outra experiência. Eu tenho um painel digital projetado. Nesse painel digital tem diferentes retângulos e ele reproduz aí uma experiência de tiro ao alvo. Então imagina que os alunos, tem um aluno arremessando um machado de plástico e onde fixar esse machado, o aluno vai ganhar uma quantidade de pontos específica. Então, veja, é a mecânica do tiro ao alvo aplicado na sala de aula. Mas a ideia não é que os alunos fiquem arremessando isso, ficar arremessando. Não. Isso pode ser, por exemplo, gente, uma situação seguinte. O aluno cumpre uma atividade, ele cumpre ali enfim, ele realizou, terminou a atividade, e aí ele vai para essa experiência. E nessa experiência, ele tem uma recompensa. E essa recompensa não depende nem tanto da atividade que ele realizou, mas da maestria. Depende, sim, claro, porque aí ele tem a oportunidade de atirar, de participar dessa interação, mas vai depender também da habilidade que ele tem de arremessar. Então, veja, ele tem uma recompensa, mas essa recompensa é incerta e depende muito da destreza manual que ele vai ter ali na situação do tiro ao alvo. Então eu tenho essa segunda imagem, que já é uma situação que aproxima mais do jogo, tá? Por isso que tem aqui uma linha contínua entre não game e game. E por fim eu tenho uma outra situação que aí já utiliza celular, já tem um feedback mais imediato, não é tanto analógico, né? Então eu acho que alguns de vocês devem conhecer um aplicativo chamado Kahoot, que permite a nós, professores, criarmos formulários, questionários, quizzes interativos e compartilhar isso com os alunos. E com o auxílio dos celulares, eles já respondem, dão a resposta e você consegue, enfim, ele já consegue saber se acertou, se errou, tem a quantidade de pontos. No final, ele faz um ranqueamento, uma classificação desses alunos. Então, é muito interessante. O Kahoot, por exemplo, ele tem mais elementos de jogos. Quais são os elementos, Thiago? Tem feedback instantâneo, tem uma estética colorida, ele tem musiquinha, ele tem todos esses elementos que vai reproduzindo com mais contundência, com mais eficácia, a estética dos jogos, tá bom? Então, olha lá, estética. Quando a gente fala de estética, a gente fala do design. Então, as imagens, os botões, a forma do feedback, as animações, os sons. E isso hoje, gente, é possível a gente fazer no PowerPoint. No PowerPoint é possível a gente adicionar alguns botões. Na verdade, na internet, no Facebook, tem várias experiências interessantes de professores criando o show do milhão, criando lá, enfim, o Bom Dia e Companhia, como a nossa colega fez. Tudo depende do público, da idade, né, para ver exatamente se os meninos gostam, né? Tem gente fazendo coisas super interessantes, assim, com outras narrativas de Harry Potter, Dragon Ball, né? Enfim, todos esses elementos gráficos são interessantes para compor, para reproduzir a estética do jogo em um contexto que não é um jogo. Aqui, ó, um exemplo para vocês. Então, você tem as atividades e tem um gradativo. Então, lá na esquerda tem uma atividade que não é game, é um formulário com as questões. Aí depois eu posso informatizar esse formulário num Google Forms, por exemplo, e o aluno respondeu, ele já pode receber um feedback. Eu posso pegar esse formulário cru, que está aqui ó, em roxo, e posso gamificá-lo, atribuindo ele a uma narrativa, atribuindo ele imagens, e eu convido vocês
a entrarem nesse link aí. Esse link vai direcioná-los para um formulário feito pelo professor Lucas, do Rio Grande do Sul. Ele era professor de geografia, e ele criou um Google Forms todo inspirado no Dragon Ball. E as crianças, elas vão responder uma série de perguntas e elas vão participar de uma narrativa que visa buscar as esferas do dragão, né? Então tem uma história, a narrativa é um elemento extremamente importante dos jogos que pode ser utilizado em sala de aula também. E conforme ele vai respondendo, hoje no Google Forms, você pode criar diferentes sessões, ou seja, você pode ramificar. Dependendo da resposta que você dá, você encaminha o aluno para uma outra parte do formulário. Reproduz uma dinâmica, uma estética de RPG, sabe? De aqueles livros que você tem diferentes finais, tem diferentes possibilidades. Você dá, inclusive, a agência, você dá a possibilidade de escolha que esse estudante pode ter diante de um formulário eletrônico. E tem uma outra experiência, ó, veja como tem um gradativo. Não sei se vocês estão percebendo. Da esquerda para a direita, eu tenho mais elementos de jogos sendo inseridos dentro da atividade. É o mesmo conteúdo, pode ser o mesmo conteúdo de geografia, mas olha como eu vou mudando a experiência. No Aula em Jogo, é um Instagram que eu tenho, se você for lá no Instagram e digitar Aula em Jogo, você vai encontrar uma série de escape rooms. Escape room é uma modalidade de jogo que é de sala de fuga. E o elemento principal do escape room é o cronômetro regressivo, tá? E os enigmas, você tem que descobrir os enigmas para escapar da sala, para resolver, enfim, o problema, tá? Eu criei uma versão digital desses escape rooms e você pode acessá-lo a partir desse Instagram. Lá tem escape de matemática, biologia, geografia. É só, assim, aproveitar, deixa para falar que o professor Jorge Ângelo, aqui do canal de Anos Iniciais, ele está relatando justamente isso, que ele já trabalhou com escape game como uma forma de interação entre as crianças, né, os menores. E isso criou uma experiência incrível acerca dos conteúdos que ele tinha que trabalhar. E que ele tem um projeto aí com contos de mistério no 5º ano, que enriqueceu toda a experiência, que ele adorou fazer. Ai, que legal. Você sabe que o elemento principal do escape é esse tempo aí sendo regressivo. Esse tempo, ele ativa a motivação da pessoa. A pessoa fica desesperada e ela quer responder. Só que aí, o que acontece? Se você for lá no Aula em Jogo, você vai ver que quando você clica nesse cadeado, gente, aparece uma pergunta. Tá? Uma pergunta. E aí eu posso colocar um vídeo do YouTube, e aí eu posso colocar um link, eu disparo esse menino, o participante, para outras telas. Eu coloco ele em outros conteúdos para ele buscar a resposta para abrir o cadeado. Quando ele coloca a resposta certa, a imagem do cadeado ela se abre, né? E o objetivo é abrir todos os cadeados, porque senão eles se perdem. É uma modalidade de jogo, Elaine, que funciona super bem. Super bem. Eles gostam pra caramba, eles se sentem desafiados. É uma atividade que pode ser feita de forma individual, em grupo, pode ter atividades dinâmicas colaborativas, dinâmicas competitivas, e a competição aqui, por exemplo, é quem termina primeiro. Entendeu? Eu tô com experiências super interessantes em aulas remotas. Quando eu desenhei isso, eu pensei em aulas presenciais, mas no remoto funciona super bem também. O remoto tem funcionado super, super bem porque você compartilha o link. Inclusive, depois eu vou compartilhar um link de um escape room sobre coronavírus, tá? Continuando. Ô, Tiago, o pessoal está pedindo muito aqui o link, volta lá, por favor. Pessoal, já digitei aqui nos anos finais o link do formulário do professor das Esferas do Dragão, http://gg.gg/L minúsculo, O minúsculo, H minúsculo, 1Z minúsculo, Z de zebra. Então tá aí, no terceiro quadradinho, logo embaixo tá ali o endereço. Eu já digitei aqui, pessoal, tá funcionando, só que vocês têm que copiar e colar no navegador, tá? E o Instagram do Tiago, que tá ali, né, do livro do Tiago, é o @aulaemjogo. É que a Libras tá bem em cima, o pessoal não tá vendo o último quadradinho. Desculpa. Tá, então, Aula em Jogo. Isso. Perfeito.
Olha, então, sobre dinâmicas. Então, a gente falou sobre os elementos, a gente falou sobre design, vocês viram que tem um gradativo, né? Você pode... Gente, dá para você fazer uma série de atividades dependendo de como você insere esses elementos. Tem que lembrar, quanto mais elementos você vai inserindo, maior o tempo de planejamento, maior tempo para você preparar aquela atividade. Tem que dosar isso, né? É importante fazer essa dosagem. Bom, agora vamos falar sobre lógica. O CARCAP fala que gamificação é o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica. Quando a gente pensa lógica, gente, nós pensamos em como os participantes interagem entre si, tá? Como eles interagem entre si, como os elementos e mecânicas do jogo transformam a experiência do usuário, tá? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, cooperação, estou falando em competição, então, batalha entre times, competição. Jogadores colaboram para atingir um objetivo comum, colaboração. Ou então, o jogador ele tem que tomar uma decisão. Por exemplo, ele jogou um dado, tirou 5. Ele precisa eliminar alguém, ele precisa escolher alguém para fazer alguma coisa. E quando a gente fala também de roleta, dados, né, você pensa sempre na questão da sorte e do revés, né? Todas essas dinâmicas, elas são super, super interessantes para gerar emoções, sentimentos, sensações nas pessoas, que é fundamental para a aprendizagem, tá bom? Aqui, então, nós temos um outro slide que mostra um espectro também. Então, veja, eu tenho aqui a prova tradicional, o questionário tradicional, aí eu posso pegar esse conteúdo e colocar dentro de um Kahoot, ou eu posso colocar dentro de um escape room, ou então eu posso sistematizar essas informações num dashboard. Esse aqui é um dashboard bonitinho que eu construí, que acho que no Aula em Jogo não tem, mas depois eu posso enviar um link para vocês verem, tá? Mas eu posso fazer isso de uma forma mais simples, como se fosse num Excel. Eu uso muito o Excel para sistematizar. É um diário eletrônico. Quando o aluno cumpre uma atividade, quando ele faz uma coisa diferente, épica ali na sala de aula, né? Enfim, na atividade que você está propondo, você dá uma recompensa que é um ponto a ele. É isso que a gente faz, na verdade, né? O aluno entregou o trabalho, o aluno apresentou muito bem, aí você vai lá dar nota. Só que isso está num formato mais de game, como vocês estão vendo aqui, tá? E para terminar, para o nosso conceito aqui, ó, o objetivo. O objetivo de usar as mecânicas, a estética, a lógica do game, é para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas em contextos que não são jogos. Então, o propósito é aumentar consumo de informação, foco atencional, engajamento, produção em aula, participação. Então, o compromisso maior é com a aprendizagem e com a produtividade, tá certo? Esse é o maior objetivo. E aí a boa notícia que eu vos trago é o seguinte, que nós, professores, nós somos os profissionais que mais criam sistemas básicos de gamificação estruturada. Então, a ideia da avaliação que eu já falei para vocês. Sempre a gente, quando vai montar lá a avaliação, ou então a nota bimestral, a gente faz uma divisão de tarefas, né, de atividades. Então, em geral, 1 ponto vale um quiz, um formulário, 2 pontos vale o trabalho em grupo e 7 pontos vale a prova final. E aí o aluno ele tem uma nota final e em geral a gente classifica esse aluno, dá um conceito para ele de A, de B, de C, de D, de E, de suficiente, insuficiente, assim por diante, depende da rede, né? Isso é um processo básico de gamificação. O que a gente está propondo aqui, quando pensa numa gamificação estruturada, a gente pensa em como pegar essa mesma lógica e transformar ela com um raciocínio mais leve, mais contextualizado, imersivo e propositivo. Então a gente tem as notas, elas podem ser transformadas em pontos de experiência. Pontos de experiência, gente, é um elemento muito típico de jogo de RPG, né? Jogos de celular também tem muito isso. Você faz ali, você passa de fase, você ganha ponto e esse ponto é utilizado para fortalecer o avatar, o personagem, né, o jogador. Conceitos e conquistas, eles podem ser transformados em badges. Badges são medalhas. E as medalhas são, na verdade, insígnias, são elementos visuais que representam a habilidade do indivíduo, o domínio que o indivíduo tem sobre um determinado conceito, sobre um determinado conteúdo. As atividades, elas podem ser transformadas em missões. Itens podem conferir alguma vantagem ao participante jogador.
Alunos podem formar times, tribos, guildas, né? Que são termos muito utilizados no mundo dos jogos. Os times, eles podem colaborar, competir entre si. Então, todos esses elementos, esses recursos, isso aqui eu estou falando de uma atualização de linguagem, só que gamificação não é só isso. Tá? Gamificação tem toda aquela questão de você inserir os elementos como dado, roleta, numa atividade. Mas você também tem essa possibilidade de transformar a sua sequência didática como se fosse uma jornada. E os alunos estão ali para cumprir um objetivo. Esse objetivo é disparado por uma narrativa que você pode criar. Por exemplo, no formulário que o Lucas criou, tem o objetivo de conquistar as esferas do dragão. Então, veja, tem um propósito. Eu não vou aprender só porque eu tenho que aprender, porque eu tenho que passar na prova. Eu tenho que conquistar as esferas do dragão. Isso é muito mais legal, gente. É muito mais emocionante. As crianças compram melhor essa ideia. Na verdade, nós adultos também compramos melhor isso. Porque o cérebro entende como mais propósito. Mesmo que seja desvinculado da realidade, seja uma coisa fictícia, a gente vai se manter conectado. É isso que os filmes fazem. Os filmes, eles entregam um propósito para você, ele convida você para acompanhar o personagem. O jogo, na verdade, ele faz um pouquinho diferente, ele entrega um propósito e ele não convida para você ser espectador, ele convida para você ser o protagonista, o agente transformador, o agente que resolve o problema apresentado pelo game design do jogo. Na gamificação, você, professor, vai ser o game master. Você vai apresentar problemas, você vai apresentar missões e os alunos ali com os seus pontos, com os seus itens, com os seus badges, né? Eles vão passar, eles vão resolver os problemas para adquirir as recompensas que você vai estruturar e que você vai colocar como promessa, entre aspas, para eles, tá bom? Alguma pergunta aí, Jússi? Vários comentários dos professores gostando, que estão aprendendo bastante. E tem um comentário de uma professora, acho que é Silmara, e ela pediu se você puder falar um pouco mais depois de alguns recursos digitais. Você falou do Kahoot, mas alguns outros recursos digitais que podem ajudar o professor a criar alguns elementos desse. Perfeito. Perfeito, Ju. É o seguinte, então agora a gente sabe o conceito, vamos agora pensar em como que a gente pode utilizar a gamificação na experiência de aprendizagem. Quando a gente pensa em experiência de aprendizagem, então eu separei da seguinte forma: antes, durante e depois, tá, gente? Antes, a gente pode utilizar a gamificação para mobilizar a atenção e a curiosidade do aluno sobre o tema que a gente vai trabalhar durante a sala de aula. Ou então, quando a gente vai enviar um material e a gente precisa que esse indivíduo, que esse aluno, consuma aquela informação para se preparar para a nossa atividade, para o nosso durante. Então, a gente pensa em sala de aula invertida. É uma opinião minha. Sala de aula invertida não funciona sem gamificação. É muita ingenuidade você pensar que os alunos, claro que vai ter sempre aquele, né, o mais sabidão, o nerd e tal, que vai consumir ali informação, mas se pensar em todos, você pensar que o aluno vai ler o texto que você posta no ambiente virtual de aprendizagem, que você envia por WhatsApp, olha, lê aí antes da aula, não sei o quê, ele não vai ler. Se você começar a estruturar campanhas ali com ele, olha, você vai ler esse texto, você vai preencher esse formulário, de acordo com a sua resposta, eu vou pontuar você aqui, vou dar essa insígnia, vou dar esse badge para você. Isso vai mudar a forma como ele encara essa situação, tá? Então, fazer o levantamento também de conhecimentos prévios é uma coisa super interessante. Então, é muito interessante para a gente pensar tanto no... Você vai ver que, por exemplo, a aprendizagem de conteúdo vai aparecer antes, durante e depois. Tem alguns itens que se repetem, tá? Mas é muito interessante a gente pensar em como a gente utiliza a gamificação para despertar os alunos antes da sala de aula, para eles se prepararem antes do momento da sua aula para uma discussão mais aprofundada, né? Por exemplo, eu quero que você pesquise sobre água. Como que eu vou motivar o meu aluno para pesquisar água? Tem uma série de possibilidades, desde a narrativa é uma coisa legal, de você enviar um vídeo ali com problema, tem vários vídeos surgindo aí no Facebook, nas redes sociais, dos professores fazendo um vídeo, pequenos vídeos com a voz metalizada, né, e falando sobre um crime, eu trabalhei muito essa parte de ciência forense e tal, falando sobre crime, falando sobre um furto, sobre um problema que os alunos precisam resolver, e para isso eles precisam ter conhecimentos
básicos sobre processo de filtragem da água, tá? Um exemplo aqui, tudo bem? Então a gamificação ela pode ser utilizada muito para isso. E aí, como eu falei para vocês, montar campanha, dar os pontos, esses dashboards, a planilha de Excel, ela serve elas são muito úteis para gerenciar se o aluno fez ou não fez e apresentar para ele. A gente faz isso no diário de bordo, né? Durante a aula, uma aula expositiva, uma aula super mega ultra tradicional, pode ser utilizada a gamificação? Sim, claro que pode, é super bem-vinda. Aprendizagem baseada em projetos, rotação por estações. Eu estou desenvolvendo uma série de ferramentas justamente pensando nisso, como que a gente pode modificar a experiência de aprendizagem dos alunos no processo de rotação por estações, a aprendizagem de habilidades, principalmente quando a gente mobiliza esses alunos para colaborar entre si, para competir entre si, pesquisa, trabalho em grupo. Aqui eu quero apresentar para vocês uma dica, que já respondendo a pergunta aí de uma das nossas colegas. Você quer fazer uma roleta com o nome dos seus alunos, por exemplo. Esse site aí, ó, o Classtool.net, permite você fazer isso, tá? Se você entrar aí no Classtool.net, ele tem uma série de ferramentas, uma série de blocos, cada bloco é um elemento de jogo. Mas tem um elemento aí bacana que você vai procurar, que é essa roleta, e você escreve lá o nome dos alunos, pede para rodar, e funciona super, é super legal, tá? A roleta, ela é muito interessante quando a gente pensa também na gestão, na organização dos alunos em sala de aula, tá? Então, quando você cria essas interações, não é só para fazer sorteio de pergunta, quem vai fazer o quê, sorteou o João. João, escolhe alguém para responder aqui a pergunta que eu vou apresentar. Né? Aí o João escolhe. Isso é uma dinâmica muito legal. É uma dinâmica bacana porque envolve, né, faz a interação entre as pessoas. Aí, em geral, né, aquele que é escolhido pode ficar com certo receio, pode agradecer o João pela escolha, enfim, isso é muito importante que os alunos vivenciem e a gente precisa sim utilizar esses recursos, tá? Mas como eu falei, a roleta é legal, por exemplo, para fazer a gestão na organização de seminários. Às vezes apresentação de trabalho em sala de aula, às vezes a gente vai fazer aquela apresentação e pergunta, né, qual que é o primeiro grupo que vai apresentar? Aí ninguém quer apresentar primeiro. Né? Todo mundo quer apresentar depois, porque quer ver o que o outro apresentou, ou então quer ter mais tempo para terminar o trabalho que não foi terminado. Então, fazer um sorteio desse acabou todos os ruídos, acabou. Então, o grupo 1 vai ser primeiro, depois vamos ver qual que é, grupo 2, e assim por diante. Organização e gestão é muito interessante utilizar esses elementos. Tiago, não tem internet, não tem recursos, dá para fazer analogicamente isso? Claro que dá para fazer no papel. Você faz no papel uma roleta, você consegue fazer, uma roleta... consegue fazer um dado, tem várias possibilidades aí que você pode utilizar esse elemento, tá bom? Tem perguntas, Jus? Tem comentários aqui dos professores, gostaram muito desse aplicativo que você recomendou. É o pessoal que eu coloquei aqui escrito, é o classtool.net. Então, vou colocar de novo aqui, pessoal dos anos iniciais também, a Elaine pode colocar lá, classtool.net. Então, ele já tem alguns recursos que podem ajudar os professores que querem aí, talvez no próximo encontro com os alunos, experimentar algum desses recursos, né? Elaine, você tem algum comentário? Tem um comentário aqui do Jorge Ângelo que eu achei bastante interessante. Ele está falando para o Thiago, né, que gamificação está totalmente ligada à experiência do aluno, né? Perfeito. E é fazer com que tudo ganhe um significado e ele efetivamente vivencie experiências marcantes. Então, acho que essa questão de sempre esse foco na experiência do aluno é interessante. Né? É isso mesmo, Elaine, é a experiência do aluno. A gente chama, quando a gente pensa em design de telas, de produtos, a gente fala experiência do usuário, né? A Ju se manja bem disso daí, sabe bem do que eu estou falando. É como realmente a pessoa interage com as interfaces digitais, com o conteúdo que está sendo apresentado ali, tá? Isso é fundamental para ela se sentir bem e para ela, enfim, ter a construção, ter a aquisição, formar, construir conhecimentos, né? Adquirir aprendizagem sobre aquilo que está sendo apresentado. Gente, esse aqui é o formulário que eu apresentei para vocês, e esse aqui é o tá?
Olha só, esse daqui é o Escape em funcionamento. Depois vocês acessam, tem o link bit.ly/escape-0505. Ele tem som, eu não sei se vocês estão ouvindo o som. Aí, ó, tá mostrando, por exemplo, o link, tá mostrando o conteúdo. Quando acerta, ele abre o cadeado, né? E nessa ferramenta você customiza o fundo, você coloca o link da imagem, do GIF. Eu gosto muito de trabalhar com GIF. Então, isso é experiência, né? Isso é estética. E veja, ó, o cronômetro tá lá, ó. E o cara tá respondendo, né? Veja aí, tem imagens, né? Aqui nessa experiência, nessa atividade, eu coloco o cara para conhecer a origem do SARS, a origem de outras pandemias, para ele ver gráfico, para ele sintetizar informações e assim por diante, tá? Tudo bem? E tem uma senha. A senha é Gamifica Agora. Olha, a gente vai lançar agora uma plataforma nova que é bem focado nessa modalidade de jogo escape. Eu vou dar um curso semana que vem, ele é gratuito, ele é online. Você faz a inscrição no aulaemjogo.com e nesse curso eu vou apresentar uma série de ferramentas, de templates, de uso aberto. E no dia 27 de agosto, a gente vai lançar essa plataforma, o Escape Factory, que tem o objetivo de colocar para o professor a possibilidade de ele criar mapas, colocar um avatar aí, e cada item, essa estrelinha, por exemplo, vai ser um conteúdo que o professor deseja trabalhar. Então o aluno vai poder se deslocar por esse mapa, quando ele colidir com a estrela, vai abrir um pop-up que vai ter a pergunta criada pelo professor, ou o desafio criado pelo professor. E aí, pode colocar vídeo, link, mapa, pode colocar o que quiser. Você trabalha com qualquer outro recurso, mas colocando o aluno ali em contato com a informação. Para além do Escape Factory, que não está lançado ainda, vai ser lançado dia 27, nós temos o Kahoot, nós temos uma outra plataforma super interessante para trabalhar de forma mais interativa e dinâmica com os alunos, que é o Socrative, e nós temos uma outra também, que está sendo mais conhecida agora pelos brasileiros, que é o Nearpod, tá? Aqui é um quiz que eu vou passar rapidinho para vocês, mas fala sobre pontos, times, competição, colaboração, sorte e escolha. E um dos templates que eu quero apresentar para vocês lá no curso é esse aqui, ó, o Zombie Dash, tá? Então, como que a gente pode trazer a estética de um jogo que eu adoro, gente, que é o Plants vs Zombies. Como que a gente pode trazer a estética desse jogo e as dinâmicas dele para a sala de aula? Então, aqui cada plantinha seria um grupo. E os zumbis, eles vêm se aproximando. Ele tem 30 minutos para chegar até a plantinha e matar a plantinha. Cada vez que o aluno cumpre uma atividade, ele comunica o professor clica na plantinha e a plantinha dispara contra o zumbi. E aí vocês estão vendo uma barra de vida. Dá para enxergar, Jussi? Assim. Tá? Quer dizer, na verdade está bem atrás, dá para ver só a parte de cima. Mas dá para ver. Dá para ver, né? Lá no curso eu vou apresentar com mais tranquilidade, tá bom? Aqui, ó, são os flashcards, que pode ser no momento depois da atividade. Tem o Go Conquer, que é uma plataforma também incrível, um site incrível que permite você criar uma série de atividades, dentre elas as do flashcards, que eu gosto bastante para trabalhar principalmente revisão de conteúdos, né? Então, os flashcards já é uma ferramenta super conhecida, principalmente professor de idiomas, inglês, espanhol, para fazer a revisão de vocabulário, mas dá para trabalhar também com conceitos de outras disciplinas. Aqui é um outro exemplo, eu tenho uma ferramenta também de construção de flashcards, que é essa. O professor ele coloca ali o conteúdo e dá para trazer vídeo, dá para trazer imagens. E eu vou adiantar um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês o Kit Ludos, tá? O Ludos Kit, perdão. Então, só para finalizar essa parte de apresentação, eu acho que é muito importante a gente pensar nas tecnologias como próteses cognitivas, tá? Elas são extensões da nossa cognição. Então, quando a gente pensa em gamificação, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer analogicamente, manualmente, feedback instantâneo.
e também gerenciar todas as informações, por exemplo, gerenciar os pontos, as medalhas. No próprio diário que a gente tem, a gente fica perdido. Imagina quando a gente começa, e quando você faz gamificação, os alunos querem mais, querem mais, querem mais, querem mais, aí você tem que ficar gerenciando tudo aquilo. Então eu penso muito que as tecnologias digitais, elas auxiliam justamente o professor a reproduzir de uma forma mais contundente os elementos, o design e as dinâmicas dos jogos em sala de aula. É isso que faz o Kahoot, é isso que faz o Socrative, é isso que vai fazer o Escape Factory, é isso, tá? É exatamente esse o propósito. As tecnologias digitais, elas permitem, elas facilitam que a gente faça essa reprodução de uma forma mais contundente dentro de sala de aula. E para mostrar para vocês, para finalizar, eu queria mostrar o Ludoskit. O Ludoskit também vai ser apresentado no curso, tá? E ele vai estar aberto e vocês podem utilizar. Deixa eu fazer aqui a transição. Estão vendo? Sim. Tá. O Ludoskit é o seguinte, gente. É um site. Você vai ter um link para entrar. Quando você clica aqui, ele vai mostrar esse painel. E eu vou mostrar poucas funcionalidades dele. Eu vou mostrar essa última funcionalidade dele, tá? Na verdade, eu vou mostrar essa também. Essa aqui que tem um dado. Que você pode ter um dado digital, ó. Que você pode utilizar nas suas interações. Tem 2 dados. Ele tem um dado de letras e tem um dado de cor também. Eu acho que está na Libra, né? Aqui. Ficou melhor? Ó, Sim. tem um dado, 2 dados, dado de letra e dado de cor. E uma coisa que eu acho que vai agregar muito valor para o professor, deixa eu desativar o dado, é essa parte aqui, dos tabuleiros digitais. Então, a gente está trazendo a possibilidade de trabalhar com imagens 2D. Você também vai poder subir o seu tabuleiro aqui, tá bom? E você vai fazer o seguinte, você vai poder reproduzir, pensando em aulas remotas ou em aulas presenciais, que você pode projetar no telão, né? Você vai poder reproduzir esses jogos, esses elementos de uma forma mais rápida. Então aqui vai ter uma roleta, se você não quer a roleta, você desativa a roleta, e aqui você vai poder colocar os pinos e mover esses pinos. Tiago, mas o que é esse tabuleiro? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque a gente vai poder mudar os tabuleiros. E eu acho que um tabuleiro que vai agregar muito valor é este daqui. Por quê? Deixa eu mover aqui a minha... Porque, esse tabuleiro aqui, gente, é um tabuleiro que todos vocês conhecem, tipo o jogo da vida, assim e tal, mas você pode personalizar ele, você pode colocar alguns ícones diferentes, e você pode criar umas ações. Aí você tem que criar umas regras. Então, quando o indivíduo cair nessa casa, ele vai ter que fazer uma pesquisa. Quando o indivíduo cair, enfim, aqui é morte, cadeado, dinheiro, ele ganha uma recompensa, moeda ganha recompensa. Tem uma série de ícones aqui para você customizar a sua experiência, entendeu? Então, você configura o tabuleiro para ele, você fecha aqui, você tem que fechar aqui no cadeado para não mudar mais, e aí você começa a fazer a interação, cada grupo ou cada aluno ser um pino, né? E aí você pode ativar o dado, por exemplo, você vai jogar o dado digitalmente, né? Clicou aqui, roda o dado, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É só clicar e arrastar. E aí tem outros tabuleiros, tem esse aqui que é um pouco maior, que tem 62 casas, tem esse aqui redondo, que tem 33, tem esse aqui que simula um pouco o banco imobiliário, enfim, tem mais tabuleiros ainda. E aí, se você quiser, você também pode puxar uma imagem do seu computador. Então eu posso criar um tabuleiro, desenhar um tabuleiro no PowerPoint, em qualquer lugar, gerar uma imagem e subir aqui. Tá? Então essa vai ser uma possibilidade. Uma outra possibilidade para a gente fechar, que o tempo está já terminando, né? A gente vai ter aqui um construtor de níveis. Então você vai poder criar fases para os seus alunos. Então eu vou clicar aqui em fase 1, ele vai processar, e eu vou poder puxar blocos e fazer uma construção de uma fase, depois eu mostro como que vai ser a interação. Eu vou fazer aqui rapidinho.
colocar aqui alguns blocos. Gente, tem árvore, tem outros blocos, tá? Mas eu vou fazer bem rapidinho, para a gente não perder tempo. Criei aqui. Posso criar quantas fases eu quiser? Posso. É só ir adicionando aqui, ó. Vai criar quantas fases você quiser. Aí você volta, você clica de novo no peão e clica aqui, ó. E aí, ó, você seleciona a fase 1 que você criou e ele vai fazer a criação procedural do mapa que você criou. Então, você pode criar vários mapas e deixar já guardado no seu navegador. E aí, cada avatar desse pode ser um grupo de alunos. E aí, você pode ter o dado para fazer a interação também, né? E aí, esse personagem, ele anda pelo caminho que você cria, entendeu? Tá? Perfeito. Então, outro elemento é o tempo, né? Que a gente falou tanto. Você vai ter um cronômetro aqui do tempo que você pode colocar. Eu quero atividade, que é muita janelinha aqui, que transcorra em 40 minutos. Ligou o tempo, pronto. Né? Então, você vai poder trabalhar de forma bastante diversificada, utilizando diversos elementos dos jogos para gamificar qualquer aula e qualquer conteúdo, gente. Perfeito. Tiago, eu vou pedir para você descompartilhar a tela, o nosso tempo acabou, mas eu só queria que reforçar, então, o pessoal ficou meio ansioso no final, passou muito rápido. Primeiro, essa gravação vai ficar disponível no nosso YouTube, formação continuada a partir do dia 28, então vocês vão poder rever esse conteúdo, mas eu acho que a referência mais importante para vocês terem agora é o site do aulaemjogo.com, né, Tiago? E através desse site vocês vão conseguir se inscrever no curso do Tiago, que é gratuito, ele está fazendo justamente para trazer os professores da rede pública para utilizar esses recursos. E tudo isso que ele falou aqui, ele vai ter muito mais tempo para trabalhar com vocês. Então, foi só uma porta de entrada para vocês participarem do jogo do Tiago. Então, eu estou me despedindo por aqui, passo para o Tiago se despedir e a Elaine para fechar. Tchau. Gente, para mim foi um grande prazer. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido o significado real da gamificação. E eu espero vocês lá no curso, dia 24, dia 27 de agosto, às 16 horas, aulaemjogo.com. Foi tão interessante, né, que passou o tempo, a gente mesmo nem percebeu, né? Então, eu já estendo o meu convite para você voltar, Tiago, para conversar mais com a gente, se você puder. Jussi, também muito obrigada pela sua participação. E eu me despeço de vocês aqui, porque a gente tem mais um programa que vem na sequência. Gente, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.